Olá, galerinha do bem! Espero que todos estejam realmente bem. Essa segunda aula que nós vamos ter agora, ela vai ser baseada nas aulas que foram passadas no CMSP, ok? Nós vamos falar também sobre os fenômenos periódicos. O que são os fenômenos periódicos? Fenômenos periódicos são aqueles acontecimentos que se repetem sempre após o mesmo intervalo de tempo. Um exemplo para nós é o movimento do Sol, que nasce lá de manhãzinha, vai até meio-dia, tem o ápice dele, depois no final da tarde ele se põe, o que determina o nosso dia. As fases da Lua, cheia, minguante, nova e crescente. Cada fase da Lua dura em torno de 7 dias. Outro exemplo são as estações do ano. O próprio nome já diz, né? As estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Nós temos essas 4 estações durante o ano inteiro. Esses exemplos são exemplos de fenômenos periódicos naturais, ou seja, ele ocorre sem intervenção do ser humano, sem intervenção humana. Olha aí o exemplo do Sol, né? O nascente do Sol, quando o Sol está lá meio-dia, bem no alto, e o poente do Sol. Outro exemplo das fases da Lua, né? Lua nova, quarto crescente, lua cheia, quarto minguante, depois volta lá na lua nova de novo. Esse exemplo das fases da lua, nós conseguimos construir um gráfico, observem bem. A lua nova, ela tem só um risquinho da lua, né? Depois ela vai, 7 dias depois da lua nova, vem a lua crescente. Mais 7 dias vem a lua cheia, depois vem a lua minguante, depois vem a lua nova de novo. Então, um período inteiro, uma fase inteira da lua gira em torno de 28, 29 dias, né? Então dá quase um mês. As nossas estações do ano. Aqui estão nesse desenho, estão as estações do ano do hemisfério norte, que está em vermelho, e do hemisfério sul, que está em azul. O hemisfério sul é o nosso hemisfério. Então, observem bem como durante o período de um ano inteiro as estações do ano. Então lá, verão, que ocorre em dezembro, a primavera em setembro, o inverno que é em junho e o outono em março. Muda no hemisfério norte, que fica ao contrário, né? Observem o gráfico das estações do ano também, né? Ó, lá, primavera em setembro, depois nós temos lá o verão, outono, inverno, primavera de novo. Então lá, primavera, verão, outono e inverno. Aparecem as datas na tabelinha aí do lado do gráfico. Um outro exemplo é a função seno. Aqui não está o exemplo, mas nós temos uma circunferência trigonométrica. Uma circunferência ela tem 360 graus. Então, um quarto da circunferência começa lá no zero, ela começa sempre para o lado anti-horário, né? O contrário do relógio. Então, ela começa lá 90 graus, primeiro quarto, o segundo quarto vai dar metade da circunferência, 3/4 vai dar 270 graus e a circunferência inteira, dando a volta inteira na circunferência, serão 360 graus. E isso, se você continuar fazendo essa medição em torno da circunferência, esse gráfico vai continuando e vai continuando. Por que os fenômenos periódicos eles são importantes? Porque eles são usados para medir a passagem do tempo, as fases da Lua, as estações do ano. Medindo esses acontecimentos, foi criado o nosso calendário. Gente, é uma aula curtinha, falando só o que são os fenômenos periódicos, para vocês observarem os gráficos e analisarem ele em relação à função seno. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês mandam uma mensagem. Espero que esteja tudo bem com vocês. Um abração e até mais. O que são fenômenos periódicos? São aqueles fenômenos que se repetem sempre no mesmo intervalo de tempo. Um exemplo mais simples desse fenômeno periódico é o nosso dia. O movimento do Sol pela manhã aparece de manhã e se põe no final da tarde.
Um outro conceito que ajuda a complementar esse fenômeno periódico são aqueles que se repetem periodicamente. Um fenômeno natural é um acontecimento não artificial, ou seja, sem a intervenção humana. Observem aí, a posição do Sol ao longo do dia, nascente e o poente. Né, ele vai desde o começo lá do nascente, vai lá meio-dia, com o Sol tá bem a pino, e depois no final do dia o Sol se põe. Calendário. Um outro exemplo é a função seno. A cada período de 360 graus, tudo volta a se repetir. Observem lá, seno de 0 graus vale 0, seno de 90 graus 1, seno de 180 0, seno de 270 menos 1 e seno de 360 0. Então, se você começar de novo, ele vai se iniciar no 0, 90, 180. Por que os fenômenos são importantes? Os fenômenos periódicos, eles são muito importantes para medir a passagem do tempo. Os corpos celestes foram muito importantes, porque com eles, executando o mesmo período de movimento periódico, eles puderam ser percebidos e foram construídos